A ideia da nossa live, da nossa conversa de hoje, é falar um pouquinho sobre esse estudo que saiu recentemente e que causou um certo... Enfim, cada pessoa recebeu de uma forma, sobre o uso do DIU e o aumento do risco do câncer de mama. Tudo que a gente vai falar aqui hoje realmente é um bate-papo. A ideia não é julgar ninguém que usa nenhum tipo de contraceptivo. Acho que, pelo contrário, a ideia da gente estar fazendo esses tipos de conversa é cada vez a gente abrir nossos horizontes para algo que foi sempre muito fechado dentro da saúde feminina, que é muitas vezes uma única opção, uma única conduta, onde a gente tem que escolher entre o ruim e o pior ainda. Então, cada vez que a gente tem essa conversa em grupos de mulheres, ou que a gente traz essa reflexão, acho que a ideia é muito a gente trazer essa reflexão sobre como as condutas dentro da saúde feminina são feitas e principalmente como a gente está sendo informada desses efeitos colaterais, talvez, né? Então eu diria assim, quem não viu essa notícia, enfim, a notícia era sobre o aumento do risco de câncer de mama em 40% em usuárias de DIU Mirena, né? Então seria o DIU hormonal, ou a gente tem outras opções aí de DIU de cobre, DIU de prata, mas seria o DIU hormonal. E eu ainda considero esse um método contraceptivo hormonal menos pior, porque ele ainda permite que as mulheres continuem ovulando, principalmente depois do primeiro ano de uso. Quando eu falo menos pior, não é que eu indicaria, mas se uma mulher tem que fazer uma escolha, se ela tá com sintomas muito graves e ela precisa de um alívio enquanto ela faz condutas, tratamentos que vão trazer esse alívio de forma efetiva, é uma sugestão, digamos, menos pior comparado com pílula ou coisas do tipo. Porém, um ponto importante que a gente tem que entender, e isso mesmo quando a gente procura em estudos, é que se confunde muito o termo, o nome de progestina ou progestágenos com progesterona. E isso nos estudos científicos comumente é confundido. Se você der um Google e colocar progestina causa câncer ou progesterona causa câncer, os termos muitas vezes são usados de forma errônea. E eu acho que isso é um ponto importante pra gente entender. Porque eu muitas vezes já ouvi de mulheres falando que elas estavam tomando progesterona, quando na verdade elas estavam tomando um contraceptivo com progestina. E é importante a gente entender isso porque esse é o ponto de análise dessa pesquisa, né? Então, no caso, foi o levonorgestrel, um nome meio complicadinho, que é uma molécula mais parecida com a testosterona do que com a progesterona em si. E são esses tipos de compostos, a gente tem outros nomes, que geralmente são usados como os progestágenos. Então, teoricamente, quando vão explicar, muitas vezes falam que parece com a progesterona, mas na verdade a molécula é mais parecida com a da testosterona. E isso coloca a mulher em uma ausência de progesterona, porque ele vai bloquear muitas vezes a ovulação. Não é o caso do DIU depois do primeiro ano, no primeiro ano sim, mas esse bloqueio da ovulação é um dos fatores que leva a gente para um desequilíbrio hormonal. A partir do momento que eu não tenho a progesterona, muitas vezes esse estrógeno continua atuando ali, funcionante. Então é justamente essa presença dos dois, quase como um quente, um frio, um yin e um yang, ou opostos, né? Então, da mesma forma que os opostos se equilibram, estrógeno e progesterona no nosso corpo tem esse papel de se equilibrar. E quando a gente tem só a presença de um sem o outro, isso pode favorecer para alguns desequilíbrios. Ou quando a gente tem a ausência de todos os dois, né? O que muitas vezes gosto de chamar de castração hormonal, que nós mulheres somos colocadas em tratamentos onde a gente fica totalmente depletada de hormônio. Lembrando que o hormônio não é só pra gente engravidar, o hormônio é pra nossa saúde cerebral, pra nossa saúde óssea, pra nossa saúde cardiovascular, pra nossa felicidade, pra nossa saúde cognitiva. Então, sempre é importante a gente ressaltar essas questões. E aí, um outro ponto que me trouxe, né, me chamou a atenção nesse estudo, é que talvez vocês já escutaram isso, ou já leram, ou muitas vezes pode ser que alguns profissionais falem isso, que o DIU hormonal, o hormônio fica ali no útero. E talvez isso nem era por uma má fé do profissional, mas talvez uma questão que entendíamos ali como conceito de bioquímica dentro do corpo, de que esse composto tinha efeito mais local. Porém, a gente sabe que dificilmente a gente vai passar alguma coisa no nosso corpo ou introduzir alguma coisa no nosso corpo e ele vai ter só um efeito local. A gente pode pegar aí exemplos de coisas que a gente passa na pele, dos protetores solares que
temos toda uma discussão de que eles atravessam a barreira hematoencefálica. Não vou generalizar aqui, mas alguns compostos químicos de alguns protetores solares podem atravessar a barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege o nosso cérebro. Se a gente passa algum produto na nossa pele, isso tem um efeito sistêmico também. Vimos todo o processo de manifestações, né, de mulheres que colocaram silicone e tiveram um efeito imunológico. Então, a gente, acho que já deu para entender que qualquer coisa que a gente coloca no nosso corpo dificilmente vai ter um impacto local. Geralmente, esse impacto vai ser sistêmico, em pequena ou grande escala. E aí, quando a gente vê um estudo como esse, onde tem um dispositivo que teoricamente seria só local, tendo um efeito mais sistêmico, a gente confirma e comprova isso. Mas isso, na verdade, não é totalmente uma novidade. Já tínhamos estudos aí relacionando esse tipo de progestágeno com depressão, principalmente estudos feitos dentro do âmbito da pílula e não do DIU. Então, o levonorgestrel tem essa relação já estudada com o aumento de depressão. E mesmo o DIU de cobre, a gente já vê relatos de efeitos sistêmicos, de um aumento do nível de cobre não ativo, né, não disponível necessariamente para o corpo. E aí eu não tô falando que esse método é ruim ou bom, mas como tudo na vida, ele tem prós e contras. Então, acho que faz parte da nossa atitude como mulheres sábias e capazes de nos informar de conceitos e conteúdos que temos hoje acesso, da gente ter acesso a esses conteúdos e tomar nossas próprias decisões. Então, fica aí algumas, enfim, insights de tudo que veio aí desse assunto, né, na minha mente pra gente conversar hoje. E claro, quero que realmente seja uma conversa, que vocês colaborem. E até pra gente pensar e refletir sobre esse risco de câncer de mama. Eu tenho a percepção que muitas vezes algumas pessoas têm o sentimento de que certos hábitos vão bloquear elas de qualquer tipo de doença. E claro, hábitos saudáveis certamente nos protegem contra doenças, isso é um fato. Mas as doenças não são só consequências da nossa estrutura fisiológica. A gente tem hoje consequências ambientais, que eu pessoalmente acredito que é cada vez mais uma causa das alterações de saúde, principalmente em nós mulheres. Quando falamos de contaminantes ambientais, aí entram plásticos, agrotóxicos, dioxinas. Temos estudos já mostrando que a exposição à dioxina no ventre, na gestação, aumenta as chances deste bebê ter endometriose, por exemplo, ter alterações de câncer de mama. Então, muitas vezes a gente se blinda com o que a gente pode, mas temos que entender que a alteração da saúde, ela é um contexto muito maior, né? Então, teríamos os fisiológicos, os ambientais, e eu colocaria o social no sentido emocional, saúde mental e sim social também. E isso é até um ponto importante quando a gente avalia os estudos de Blue Zones, que são as regiões mais longevas do mundo. Então a gente tem se eu não me engano, 6 principais regiões mais longevas no mundo. E quando eu fui ler esses estudos, eu tava assim, uau, o que essa galera come? Eu quero saber o que eles comem, né? Claro, como nutricionista, eu queria saber como era a dieta desses povos mais longevos. E o que se destacou nesses estudos foi justamente as interações sociais. Você está em um grupo onde você se sente seguro, você ter pessoas com quem compartilhar. Então, é claro, quando a gente avalia fatores como este, que é um fator fisiológico, um contaminante ou um uso de um tratamento aumentando o risco de câncer, a gente tem um fator, mas muitas vezes algumas pessoas vão falar, mas eu nunca usei, ou eu já usei e não tive. Então, assim, a gente sempre tem que entender esse conjunto, esse contexto. Eu já vou falar um pouquinho mais de como a nutrição tem um papel também nessa parte dos impactos ambientais. Mas aí eu só queria completar com essa questão do social. Por muitos anos eu comecei o meu curso com esse estudo, que é um estudo de um psiquiatra canadense, se eu não me engano, que chama Gabor Mate, ou Gabor Mate, e ele fazia uma relação de 2 grupos, mulheres que tinham tido câncer de mama, as mulheres que tinham recidiva e as mulheres que se curavam. E o que ele mostra é que os fatores fisiológicos para as duas eram iguais, mas o que mudava nessa taxa de cura era justamente se elas se sentiam sozinhas sob uma situação de estresse. Então era como se fosse 2 bolas assim de um gráfico, né? E aqui tava 80% maior de chance quando uma mulher está sob uma situação de estresse e 80% maior de chance quando uma mulher está sozinha. Porém, se ela está sob uma situação de estresse, mas não está sozinha, esse risco
risco reduz para 10%. E isso eu sempre gostava de trazer justamente para mostrar como a nossa nutrição, ela não é só química e física e sólida, ela é também etérea, né? Ela tem essa nutrição do contexto socioambiental aí. Não dei uma viajada aqui, mas gosto de compartilhar essa visão, porque parece muito que às vezes a gente entra no modelo matemático. Se eu como isso, eu previno aquilo, ok, a gente tem as taxas de prevenção, mas a gente tem outros fatores aí contando para esses processos de desenvolvimento de doenças. E falando um pouquinho mais do contexto ambiental e da nutrição. Então, assim, nós temos enzimas no nosso corpo que vão processar o mundo, vamos supor, né? Então, principalmente essas enzimas, quando a gente fala de processar o mundo, é principalmente o fígado. A gente tem vários processos bioquímicos ali no fígado que vão nos ajudar a pegar o que entra no nosso corpo e até neurotransmissores, emoções. Então, de certa forma, a gente metaboliza as nossas emoções também. Se você teve um pico de adrenalina porque você ficou muito nervosa com alguma situação, você teve um pico de dopamina, a gente também tem que eliminar esses neurotransmissores, e dependendo da nossa capacidade de fazer essa eliminação, a gente fica com aquele nível de inflamação mais tempo no nosso corpo. Mas nós temos uma capacidade genética de detoxificar essas substâncias. Então, quando a gente fala, por exemplo, de hormônios sintéticos, ou mesmo dos nossos próprios hormônios, ou de hormônios bioidênticos, nessas 3 situações, nós vamos ter que detoxificar essas substâncias. Algumas pessoas vão ter uma capacidade excelente de detoxificar essas substâncias. Talvez seja o caso de você falar, a minha vozinha tem 100 anos de idade, eu tenho 80 anos de idade, e ela fumou a vida inteira e bebeu a vida inteira e tá forte. Talvez ela tem essa capacidade super poderosa de detoxificar substâncias e de capacidade antioxidantes naturalmente, que a maioria de nós mero mortais não teremos. Então, quando a gente tem essas capacidades reduzidas e a gente conhece essas capacidades, a gente consegue atuar também dentro da nutrição nisso. Aí vem a questão, se uma mulher não conhece sobre a sua capacidade de detoxificação ou nunca estimula essa capacidade de detoxificação hormonal ou de substâncias tóxicas, ou não tem noção do que pode estar a contaminando, ela talvez esteja mais suscetível a esse processo de desenvolvimento de um câncer, seja de mama ou de alguma outra questão, porque ela tem um fator favorável e ela está se expondo. Então, quando a gente avalia estudos populacionais, a gente não consegue medir quem ali naquele grupo teve esse fator ou não, mas talvez se a gente pegasse, por exemplo, um estudo onde avalia a genética das pessoas junto da exposição a que elas estão submetidas, a gente teria dados mais interessantes sobre isso. Então, é sempre importante a gente entender. E aí, como eu mencionei, eu acredito que hoje a gente está muito mais exposto a contaminantes ambientais. Se a gente tem essa capacidade reduzida, a gente pode vir a ter maiores chances de desenvolver alterações estimuladas por alterações hormonais. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos xenoestrógenos, que são contaminantes, principalmente novamente em plásticos e agrotóxicos, às vezes coisas que são impressas, né, termossensíveis, tudo isso a gente tem um contato muito maior hoje, né? E eles causam realmente uma bagunça hormonal no nosso corpo. Então, se a gente for somar tudo que a gente está exposto, anticoncepcional, medicamentos e todos esses contaminantes, acaba sendo muitas vezes muita coisa pra gente eliminar. Versus, às vezes, uma situação onde a gente não consegue se alimentar com uma alimentação altamente densa em nutrientes, o que é diferente de uma alimentação saudável. Você pode, por exemplo, comer salada de alface, tomate, arroz integral, franguinho grelhado todos os dias e ser uma alimentação saudável, porém não tão altamente densa em nutrientes. E aí, isso tudo acaba dificultando um pouquinho mais esse processo de detoxificação ainda. A questão de como a gente tratar essas doenças. Primeiro, na endometriose, se você tá me assistindo agora e tem endometriose, sugiro fortemente que depois você assista uma live específica de endometriose, que tá lá no meu perfil do YouTube. Se você tá assistindo isso no YouTube depois, né, que vai ficar gravado lá também, vá ali, procure no canal, porque eu começo a live falando que a endometriose não tem uma causa hormonal. Ela é estimulada por hormônios, mas ela não tem uma causa hormonal. A alteração da endometriose é imunoinflamatória. Se a gente não atua nesse processo imunoinflamatório, você continua com o estímulo. Eu acompanho mulheres
posso dizer isso pra vocês? É muito comum ter recidiva de endometriose. A gente tem taxas ali, se eu não me engano, de 50% a 70% dentro de 7 anos, mesmo usando contraceptivos. E aí, se a gente tem a clareza de que o contraceptivo não está atuando na doença, a gente se agiliza pra começar a tratar ela de outra forma. Senão a gente fica acreditando que tá tudo bem e depois você tem que se submeter a outra cirurgia e mais outra e mais outra. Então você colheu ali efeitos colaterais por anos pelo uso daquele medicamento e de repente você tá ali numa mesa de cirurgia novamente porque ainda não resolveu aquela questão. Então é sempre importante a gente entender isso. Nem tudo no nosso corpo é culpa do hormônio. E quando a gente bloqueia os nossos hormônios, a gente tá consentindo com esse pensamento. Na verdade, novamente, é um desequilíbrio imunoinflamatório, de detoxificação, às vezes de um estilo de pensamento que nos deixa mais inflamada, às vezes de questões tão específicas como uma sensibilidade à histamina, que tem maior relação com a endometriose também. Então, assim, no caso do que o médico indicou ou não, você tá procurando um profissional que foi treinado dentro de um pensamento que segue essa conduta. Ele foi ensinado que para um diagnóstico X se usa medicamento Y e assim por diante. Enfim, não quero julgar a conduta deste profissional, mas foi assim que ele aprendeu e é assim que ele acredita que faz sentido. E muitas vezes o medicamento ele é necessário para amenizar uma situação que a gente tá muito debilitada, com muita dor. Mas se você não olha para o que tá causando esse desequilíbrio, você vai continuar naquela situação. Quem tem endometriose, assista um vídeo lá onde eu falo mais completo sobre isso. A outra pergunta foi sobre gestrinona, né? Então acho que a gestrinona é um pouquinho pior ainda, porque a gestrinona é um anabolizante, né? Então, se você fosse uma atleta e tomar a gestrinona, você pega no doping. E acho que a principal questão é que a gestrinona, ela não repõe, ela pode ser... tem sido uma alternativa usada em algumas mulheres, por exemplo, na menopausa, mas ela não repõe nem estrógeno nem progesterona. A gestrinona basicamente é nos colocar num padrão masculino hormonal, porque ela vai suprimir estrógeno e progesterona e vai aumentar os andrógenos. Por isso que tem mulheres que têm muitos efeitos colaterais com gestrinona, né? O cabelo ficar super oleoso, ter queda de cabelo, ter acne e ter os sintomas da queda hormonal, tá? Então, assim, no geral, eu não sou da linha que pensa em usar medicamentos para essas condutas. A gente falar um pouquinho de câncer de mama também, né? Fatores que são associados ao aumento de risco. Então, a gente tem, por exemplo, em mulheres pós-menopausa, qual um principal fator? É obesidade ou sobrepeso. Por quê? Se a gente tem um aumento de tecido adiposo no nosso corpo, a gente está produzindo estrógeno, a gente está produzindo fatores inflamatórios. Então a gente continua tendo muito esse estímulo, tá? E geralmente quem tem essa condição, nem sempre, mas geralmente tem maus hábitos ou tem uma resistência à insulina, né? Então tudo que é célula que cresce de forma exagerada vai ser alimentado por essa glicose, por essa insulina. E todo tipo de célula que cresce de uma forma errada, como no caso das células cancerosas, são células que desrespeitaram a ordem social das células, que é, se você tá doente, você se mata, que é a autofagia. E esse processo de limpeza, de detoxicação, de antioxidantes sempre presente no nosso dia a dia, na nossa alimentação, é muito importante para promover essa limpeza celular, né? E através da nutrição a gente consegue estimular também esses processos de autofagia, quando a gente usa, por exemplo, berberina, quando a gente faz um jejum adequado, quando a gente faz atividade aeróbica. Então a gente tem algumas coisas que estimulam esse processo de autofagia. Então basicamente o desenvolvimento de uma célula maligna, ele não acontece em um ano, né? Ele acontece ao longo de muitos anos. Mesmo que você descubra muito inicialmente, ele tá ali há um tempo crescendo e sendo estimulado dentro do seu corpo. E geralmente esses fatores de incapacidade de limpeza, parecido com... Na detoxicação a gente tem um tipo de limpeza que é colocar para fora do corpo, e no processo de antioxidantes é como se a gente estivesse tirando a poeira de dentro do corpo, né? Então a gente tá ali limpando algo que naturalmente o nosso corpo vai produzir, mas quando tem esse desequilíbrio muito grande, a gente acaba favorecendo para essas células ficarem mais doentes e não se matarem quando elas estão doentes. Então esse aumento do peso é um fator importante.
O consumo de álcool também é relatado em mulheres pós-menopausa, tá? Novamente, como um fator importante. E o consumo de carne vermelha em excesso. Não é consumir carne vermelha causa câncer. Consumir carne vermelha em excesso em mulheres pós-menopausa pode estimular o crescimento, tá? E aí, sim, o que seria o excesso? Eu penso muito no hábito do brasileiro, que é o tal do fazer o churrasco, comer às vezes 1 quilo de carne num dia, sem nada de antioxidante junto naquele mesmo contexto, né? Então, não tem um chá, uma verdura, uma fonte de vitamina C às vezes no dia. Se isso se torna um hábito por anos, associado principalmente ao modo de cocção, então o modo de cocção que deixa a carne mais queimadinha, defumada, douradinha, são todos fatores, vou colocar aqui como contaminantes, né? Então isso gera muitos compostos bioativos ali que são toxinas, vou colocar de uma forma generalizada aqui, tá? Então, se isso é uma frequente, é um hábito, isso pode ser um fator também de estímulo. Sabe que um período muito vulnerável da gente é na perimenopausa, né? Então, às vezes a mulher, por exemplo, eu tô, sei lá, muito próximo da menopausa, eu tô com 50 e poucos anos e descobri ou um mioma ou uma endometriose, porque é o momento que a gente tem justamente esse aumento de estrógeno maior. E se a gente tá num contraceptivo, isso dá uma pioradinha, porque a gente já tá com pouca progesterona e com aumento de estrógeno. E como o contraceptivo bloqueia a progesterona, a gente fica ainda mais nessa predominância estrogênica. Então, muitas vezes é o momento que as coisas aparecem na nossa vida também. E aí, sobre os genes ligados a essa parte de detoxificação, então a gente pode considerar... Então, quando a gente fala de genética para o câncer de mama, tem aqueles tradicionais, né, que é o BRCA1, BRCA2, para a gente avaliar a tendência, o risco na família. Mas alguns genes também são pontos pra gente ficar importante, pra gente ficar atenta, né? Então, quem tem alteração lá da parte ativa do metilfolato, MTHRF, a gente tem também o gene da CONT, que é responsável pelo metabolismo de dopamina, mas também pelo metabolismo do estrógeno. A gente tem o CYP1, que é o que está conectado no consumo de café e estrógeno. Então, eu sou sensível à cafeína, mas eu ignorei totalmente isso da minha vida e consumo café absurdamente todos os dias. Você vai estar detoxificando menos estrógeno do seu corpo, tá? A gente tem o equilíbrio de iodo também, é muito importante para proteger as nossas mamas. Eu tenho visto lá no ciclos com as minhas alunas que a deficiência de iodo está sendo bastante, não é raro, assim. Tem algumas meninas identificando e algumas que fazem o teste e realmente está um nível bem baixo. Quem mora fora do Brasil tem que ficar mais atento a isso, porque o sal não é iodado, mas a gente pode eliminar mais iodo do nosso corpo quando a gente consome água com muito flúor ou cloro, quando a gente consome muitos compostos halogênicos, então o brometo, que às vezes vem em farinhas refinadas, eles eliminam muito iodo. Quando a gente tem uma sensibilidade à histamina, a gente elimina mais iodo também. Então esse equilíbrio dos nutrientes acaba sendo um fator protetivo pra gente proteger esse processo do câncer de mama, tá? Então iodo, metilfolato, vitaminas do complexo B, magnésio e todos os fitoterápicos detoxificantes que vão acabar atuando nessa eliminação e nesse encaminhamento correto de cada coisa. Beleza, meninas, eu vou terminando por aqui. Um beijo, boa semana, até semana que vem.